Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E nós estamos no penúltimo capítulo, já caminhando para o fim dessa carta tão cheia de maravilhas do Senhor para a sua igreja, para todos nós. Efésios, capítulo 5, vamos ler apenas os versos 1 e 2 nesta noite. Efésios 5, versos 1 e 2, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, essa noite para adorar a beleza da tua majestade, Senhor. Para reconhecer a tua grandeza, como diz o Salmo 93, reina o Senhor, e tu és grande, Senhor. Tu és o Rei de todo o universo. Louvado e exaltado seja para sempre o teu nome, Pai. Esta noite, Santo Deus, fala conosco, como o Senhor tem feito constantemente, Pai. Torna o nosso coração e a nossa alma sensíveis à tua palavra, Pai. Para que sejamos edificados, não apenas ouvintes, Pai, mas certamente edificados com o poderoso Espírito do Senhor, que trabalha e transforma os corações. Ajuda-nos nesta hora, Santo Deus, que a tua palavra ensinada seja por completo apreendida pela tua igreja, Senhor Deus. E que o nosso coração se alegre, exalte, se encha de júbilo na tua presença e na tua palavra, Senhor. Que o nosso coração jamais se sinta cansado, que a nossa alma jamais esteja entediada da palavra do Senhor, mas antes, Santo Deus Todo-Poderoso, enche-nos de alegria, Pai. Que o nosso coração transborde, deseje a tua palavra, deseje ouvir a lei do Senhor. Fale conosco, Senhor Deus. É a nossa petição essa noite. Que todas as vozes do mundo se calem e apenas a tua palavra, Senhor, possa falar alto e poderosamente em cada um de nós. Esta é a nossa oração, Santo Deus, na esperança e na certeza de que o Senhor nos fará hoje ouvintes atentos e edificados da tua mensagem. Oramos em nome do teu Filho maravilhoso, Senhor Jesus. Amém. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É com essas palavras que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 5, mas estas palavras elas são dependentes do texto que lhes antecede, no final do capítulo 4. Nós lembramos muito bem que na passagem anterior, no capítulo 4, verso 25 ao 32, o apóstolo Paulo ele está trazendo uma série de exortações muito práticas à santidade. E ele fala, por exemplo, que é necessário que cada um dos irmãos em Cristo deixem a mentira, abandone a mentira com o seu próximo e fale sempre a verdade com o seu próximo. Ele então vai exortando a igreja em coisas que às vezes parecem ser até triviais, mas que na verdade são importantíssimas para a vida cristã. Eu disse para os irmãos que as pessoas até pensam que mentir é uma bobagem e que tem muita gente que já tem a mentira como um estilo de vida e mentir é comum para essas pessoas, mas na verdade, queridos irmãos, a mentira é do diabo, que é o pai da mentira. E seja ela grande ou pequena, ela é maligna, ofensiva a Deus. Ela afronta o Deus de toda a verdade. E aqui o apóstolo Paulo, nas suas exortações, começa falando sobre a mentira. Então ele prossegue e fala sobre a ira. Irai-vos, não pequeis. Ele então diz, aquele que roubava, pare de roubar. Ele segue dizendo, a partir do verso 31, ele diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias.
e assim como todo tipo de malícia. Então, essa passagem são exortações do apóstolo Paulo, que se cada um de nós pôr em prática, certamente o nosso próximo será tratado com mais amor por nós. Essa simples mudança vai refletir numa prática de amor nossa para com o nosso próximo. É por isso que no verso 32, e entrando já no capítulo 5, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dar um grande exemplo aqui. Ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então ele termina esta série de exortações, mostrando que a culminância de tudo isso aqui, o cumprimento de todas essas exortações paulinas, ela vai refletir no amor para com o nosso próximo, vai refletir no semblante de Cristo Jesus em nós. Ninguém amou mais do que Cristo, meus irmãos. Ninguém tem maior amor do que Ele, diz a Escritura. E se nós começarmos a mudar e a viver de modo condizente com a nossa fé e com o Deus que nós servimos, o resultado disso vai ser o amor. É por isso que o capítulo 5 ele começa falando sobre nós imitarmos a Cristo. Nós sermos imitadores de Deus, assim como Cristo Jesus. É por isso que ele começa mostrando esses pontos, porque de fato o grande símbolo, o grande representante, a imagem do amor está por completo colocada sobre Deus e sobre Cristo. Ele termina o texto dizendo: amem, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Perceba que a argumentação do apóstolo Paulo sobre amar aos irmãos, ela começa em Deus. Assim como Deus perdoe o seu irmão, perdoar é sinônimo de amar. Só perdoa aquele que ama, que tem algo a mais para dar, algo mais elevado, algo mais sublime. E ele coloca como modelo maior disso Deus. Ele diz: perdoai-vos, assim como Deus em Cristo vos perdoou. E eu gosto de parar nesse versículo, irmãos, porque ele não pode passar rapidamente por nós. Que grande perdão foi esse que Deus em Cristo nos deu. O texto inteiro de Efésios, daqui para trás, vai mostrar a natureza do homem. Paulo vem tratando sobre isso, vem mostrando o significado destas coisas, vem mostrando o quão terrível é a natureza humana, o quão pecaminoso é o ser humano. Ele vem trabalhando essas questões, agora mesmo no contexto anterior, ele ainda está falando sobre isso, sobre a mentira, sobre a ira pecaminosa, sobre a língua, maledicência e sobre diversos outros pecados. E isso só está aqui porque a natureza do homem é assim. Mas ainda que isso seja verdade, ele diz que Deus nos perdoou quando nós ainda estávamos naquele estado de miséria, de pecado, de rebeldia contra Ele. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo, ele fala do Pai e fala do Filho. É isso que ele vai expor no capítulo 5 agora, o Pai e o Filho. Mas ele diz que esse perdão veio de Deus por meio do Filho Jesus. Isso, em outras palavras, irmãos, embora o Espírito Santo não esteja colocado aqui nessa passagem, mas ele está presente. O perdão que veio sobre nós, por meio de Cristo, foi o perdão de Deus, o perdão divino, o perdão do Pai, o perdão do Filho e o perdão do Espírito Santo. Cristo carregou o madeiro e foi pregado no madeiro, e ali está, não de modo teatral, mas de modo real, o perdão dos nossos pecados. A prova maior de que Deus nos perdoou os pecados em Cristo. Se Ele não tivesse perdoado os nossos pecados, se Ele não tivesse literalmente nos concedido perdão,
nós teríamos que estar mortos e não o seu filho amado. A prova do perdão é a morte do filho. É o sacrifício vicário de Jesus Cristo por nós. Talvez você não entenda em palavras, em teologia, mas na prática isso fica muito fácil de ser compreendido. Porque se você quer ter certeza de que Deus perdoou você dos seus pecados, você deve olhar para a cruz do Calvário. E deve olhar para a cruz e ver o Senhor Jesus ali pregado. Ele é o perdão dos nossos pecados. Ele é a prova maior de que Deus nos perdoou, de que Deus nos amou por enviá-lo e que Deus perdoou os nossos pecados quando cravou o próprio Filho naquela cruz. Ali está o perdão. Certa vez um monge, conversando sobre a grandeza da obra de Cristo, e ele falava sobre os aspectos que os textos apresentam do sofrimento, da angústia, da dor, dos que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. E tinha um pequeno aprendiz de monge ali ouvindo aquela história. Várias pessoas. E aquele monge sênior, ele falava, ele mostrava. E quando ele terminou a sua exposição, aquele pequeno aprendiz ficou olhando para ele e disse assim: faltou uma coisa aí. E aquele monge, já senhor, com muita experiência e que cuidava ali de outros monges, ele disse: o que faltou aqui? O pequeno disse: faltou o perdão. O Senhor não falou do perdão de Cristo. A cruz, irmãos, é o símbolo do perdão. Quando você olha para a cruz, você tem que ver o perdão dos seus pecados. Eles estão ali na cruz. Eles foram cravados naquela cruz. E aí, como Cristo nos amou, nós temos agora que amar. Como Cristo nos amou, amar aos nossos irmãos. Perceba que o argumento que o apóstolo Paulo usa é exatamente esse. Ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como Cristo, como filhos amados. Essa palavra que Paulo usa é muito mais do que a palavra imitar em português. Ela traz uma ideia maior do que essa. Nós temos uma palavra, a mesma palavra que nós traduzimos quase que literalmente por mímica. Vocês sabem o que é mímica? É você fazer tudo que uma pessoa faz. Você imitar o jeito que ela fala, o jeito que ela caminha, o jeito que ela se senta, o jeito que ela se levanta. Você está fazendo uma mímica ali, uma imitação o máximo possível parecido com alguém. Essa palavra está aqui. Sede, pois, imitadores, ou seja, façam tudo como ele faz. Sejam parecidos com ele. Obviamente, irmãos, nós não podemos levar essa palavra com uma explicação ao pé da letra, porque ele está falando aqui do Pai, mas a ideia aqui é imitar o amor de Deus, o Pai, pelos seus filhos, os seus eleitos. E como nós podemos imitar o amor de Deus por nós, se não for amando o nosso próximo, cuidando do nosso próximo, ajudando as pessoas que estão ao nosso alcance, que estão necessitadas? Quando você faz isso, irmãos, quando você dedica a sua vida a cuidar, ajudar as pessoas necessitadas, estendendo a sua mão, a sua destra, cuidando das feridas dos doentes, gastando o seu tempo, gastando os seus recursos, gastando a sua vida em favor de outra vida, você está imitando Deus. Você se torna um imitador de Deus. Imitar Deus, Paulo diz, é isso. Fazer a mímica de Deus, é isso. É exatamente isso. Uma peça de teatro mostrava aquela cena de Isaías, onde ele diz que tem uma visão magnífica de Deus sentado na glória. Isaías, naquele texto, diz: eis que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono,
e a orla das suas vestes estavam espalhadas, cobriam todo lugar, e ele apresenta toda aquela visão gloriosa que também se encontra em Apocalipse. E quando as pessoas estavam fazendo a peça teatral, apresentando aquela cena, eles colocaram um trono bem grande e colocavam lá um ator sentado com uma barba branca muito grande, cabelos longos, uma roupa, uns lençóis muito grandes, brilhosos, lindos, alvos, colocando o trono, os lençóis espalhados pelo chão, tentando fazer uma representação daquilo que o texto fala. Mas isso não é imitar a Deus. A imitação de Deus é aqui, é amar ao próximo. Não é um gesto físico, não é uma aparência física, não é um comportamento físico. É mais do que isso, é algo interior. É você se dar pelo seu irmão, é você estar disposto a gastar a sua vida, recursos, tudo que for necessário em favor de outra pessoa. E sempre que você faz isso, irmão, você está cumprindo essa palavra de imitar a Deus. É essa colocação que Paulo faz aos Efésios, aqueles irmãos que tinham aquela, como nós vimos no último domingo, tinham uma vida completamente arraigada no pecado e não havia tanta diferença em cuidar de outras pessoas, isso não era o mais importante para eles, especialmente naquela sociedade pagã, onde cada um pensava em si mesmo, em cuidar de si mesmo, nos seus próprios interesses. E então Paulo chega com essa história de que é preciso cuidar dos interesses dos outros, porque precisamos ser imitadores de Deus. De que forma nós podemos imitar a Deus, irmãos? Se não no amor. O que nós podemos fazer além de amar o nosso próximo para imitar a Deus? Nós podemos falar como ele falou. Nós podemos fazer os sinais poderosos que ele fez. Nós não podemos imitar Deus em nenhum outro aspecto, a não ser no amor, em amar, em cuidar. As cartas do apóstolo João, elas são, todas elas, preenchidas com essa matéria, amor. E todas as 3 epístolas do evangelista João falam sobre o amor, especialmente a primeira carta de João. Amar ao próximo, cuidar, dedicar-se ao próximo. Na tradição da igreja, quando João estava perto de morrer, ele já havia saído da prisão na ilha de Patmos e estava na sua igreja em Éfeso, aqui mesmo em Éfeso, onde Paulo escreve essa carta. A tradição diz que as pessoas precisavam levar João numa cadeira. Várias pessoas levavam o apóstolo João numa cadeira para o lugar onde ele devia levar uma palavra aos irmãos, aquela comunidade cristã, muitas vezes uma casa. E as pessoas dizem que as últimas vezes em que João pregou, as últimas pregações do apóstolo João, ele insistia em repetir as palavras: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. A pregação de João no final de sua vida consistia em exortar a igreja a amar e a cuidar uns dos outros. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Só imitamos a Deus, o nosso Pai, se nós amarmos o nosso irmão, se nós estivermos preocupados com o nosso irmão, cuidarmos do nosso irmão. Senão, não há outra forma de sermos imitadores, mímicos de Deus, senão em amar. Ele então começa a apontar para Jesus Cristo. Ele diz, ele ainda, só mais um ponto aqui, ainda no primeiro versículo, ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então ele não deixa de mostrar que Deus nos ama. E esse amor tem que ser retribuído porque nós somos filhos amados. E como filhos amados devemos amar aos outros também.
As palavras não estão na Escritura por estarem. Elas foram propositadamente colocadas aqui com um objetivo, irmãos. Não é à toa que somos chamados filhos amados, e não apenas filhos, mas filhos amados. O destaque da sessão é o amor. É a exortação para amar, de fato. Andai em amor, diz o texto. Como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que coisa interessante. Andar em amor. O texto começa, o segundo verso, dizendo isso. Andar significa viver. A vida de cada um dos cristãos deve ser vivida em amor. Perceba que nas exortações de João ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não o sol se ponha sobre a vossa ira. Ele começa então a exortar sobre a ira. E quando ele diz irai-vos, porque há momentos que a ira vem sobre nós, mas ele então lança 3 objeções aqui: não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Tudo relacionado à ira descontrolada. E aqui ele começa mostrando que o amor é aquilo que tem que sobrepor em cada um de nós. É aquilo que tem que sobrar, irmãos. Vocês imaginem uma taça como essa, cheia. E quanto mais você coloca água, mais ela vai enchendo, e ela chega ao ponto que ela transborda e escorre pelas suas beiradas. A vida do cristão em relação ao amor. Andar em amor. Homens e mulheres que a sua vida pode ser vivida ou observada pelo amor que elas têm uns para com os outros. Eu tenho dito aos irmãos, eu acredito piamente nisso, que um dos grandes problemas da igreja hoje, mais do que a teologia, é a prática do amor. Viver esse evangelho. Amar uns aos outros, se dedicar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Isso é difícil, irmãos. Não é uma coisa fácil de se fazer. Comece com você. Veja se você tem amado. Não é se você é amado, é se você tem amado o seu próximo. Comece com a sua família. Comece com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido. E vai expandindo isso. Os seus vizinhos, as crianças que estão ali, em volta da sua casa, que correm, entram, saem, passam por ali. E vai expandindo essa observação para o seu trabalho, para a sua escola, para outros lugares. E veja se o amor, se você tem andado em amor, se essa prática tem sido uma constante na sua vida. Como você tem tratado as pessoas? Como você tem lidado com as pessoas? Essa é a parte mais difícil do Evangelho. Para nós. Pôr em prática o exercício do amor. Ontem nós estávamos conversando, eu e os meninos aqui, ontem à noite, e nós estávamos falando sobre isso aqui, sobre o amor, sobre amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E nós podemos chegar a essa conclusão. É difícil, não é fácil. É preciso se humilhar na presença de Deus, reconhecer que nos falta graça para amar, e suplicar ao Senhor que nos dê essa graça, que mude o nosso ser, que nos transforme por dentro. Nós não podemos fazer isso sem Deus. Andar em amor, como Cristo nos amou. Engraçado que o modelo da nossa vida em amor é o modelo de Cristo. Não é um modelo qualquer. Você vai olhar para quem? Quem é que você vai imitar? Você vai olhar para a igreja, você vai procurar um dos irmãos aqui na igreja e você diz: eu vou viver em amor como este irmão vive. Você não vai encontrar um padrão perfeito.
Se você olhar para outras igrejas, você também não vai encontrar um padrão perfeito para seguir em amor. Porque nos falta isso. Talvez você queira olhar para a história da igreja. No meu tempo eu não encontro, mas deixe-me olhar nos séculos passados. Ainda assim você vai encontrar imperfeição. Pode ser que encontre padrões mais elevados, mas ainda assim você vai encontrar falha. Agora, quando você olha para Cristo e para a cruz do Senhor Jesus, quando você olha para a sua vida e para o padrão da sua vida, você vai encontrar o mais elevado grau de amor entre os homens. Ele é o padrão. Ame como Cristo amou. Ande em amor como Cristo amou. Ele é o modelo. No versículo 1, nós temos que imitar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas talvez você diga, o padrão é elevadíssimo, porque imitar a Deus, o ser de Deus, é muito alto para atingirmos isso. Então Deus envia o seu Filho em carne, como homem, e diz, imite este homem. Esse é o padrão entre os homens. E a vida de Cristo, irmãos, é a nossa escola. Se nós queremos amar como Cristo, nós temos que viver como Cristo. Nós temos que suplicar que esse Cristo tão elevado de amor nos ajude, nos capacite, nos oriente. Que padrão é esse? Que amor é esse de Cristo por nós? Andar em amor como também Cristo nos amou. A que ponto Cristo nos amou? A que ponto eu devo amar o meu irmão? A Escritura diz que Cristo nos amou de tal maneira que morreu por nós. Ele amou de tal maneira que deu a sua vida por amor. Ele deu a sua vida. Você quer saber o ponto em que deve amar o seu irmão? Paulo diz, como Cristo, que deu a vida em favor de você. Você tem que dar a sua vida em favor do seu irmão, se for necessário. Aqui a imitação não é da justificação. Porque ninguém aqui, mesmo que morra pelo seu irmão, é capaz de transferir graça ou qualquer virtude para ele, como Cristo fez. A questão aqui é amar por amar. Isso aqui é o mais profundo amor, irmãos, que pode existir. Você terá a capacidade, irmãos, a coragem, a decisão de perder a sua vida por outro. E foi isso que Cristo fez. Ele entregou a sua vida preciosa, uma vida perfeita, uma vida pura, uma vida de santidade, sem mácula, sem pureza. A carta aos Hebreus, o escritor vai dar uma imagem de Cristo imaculado, santíssimo. Ele entregou a sua vida por você, pela sua vida. Paulo diz em Coríntios que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, antes da conversão, antes de nos tornarmos uma nova criatura, quando nós ainda éramos seus inimigos, diz o texto. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Mas Paulo está usando de retórica grega, clássica, para falar sobre isso. Não, irmãos. Quando o Senhor estava na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Ele fala com os seus acusadores, ele fala com os soldados que estavam ali lhe matando naquela cruz. Pai, perdoa-lhes. Ele amou os seus inimigos. Esse é o padrão. O padrão de amor de Cristo. É o padrão que nós temos que ter na nossa vida uns com os outros. Amar, assim como Cristo nos amou. E esse amor o levou a entregar a própria vida, a sua própria vida. Ele se entregou a si mesmo por nós. A imagem que o apóstolo usa aqui é uma imagem do Velho Testamento.
Cristo se entregou como se Ele mesmo fosse uma oferta no altar de Deus, como um sacrifício no altar de Deus. E nos dias do Antigo Testamento, irmãos, Deus exigia sacrifícios. E esse sacrifício poderia ser rejeitado se ele fosse um sacrifício que não agradasse a Deus. Como ele rejeitou o sacrifício de Caim. Rejeitou o sacrifício de Caim, a oferta de Caim, melhor dizendo. Mas aceitou a oferta de Abel, do justo Abel. E a Escritura ainda diz que as ofertas que eram colocadas sobre o altar de Deus e que eram queimadas, como por exemplo os animais que eram queimados, oferecidos a Deus e queimados, aquela fumaça que subia aos céus, ela era recebida pelo Senhor como aroma suave. Aroma suave. Há um salmo ou uma passagem no Antigo Testamento que diz que aquele aroma entra nas narinas de Deus. E ele tem aquilo como um perfume. E é isso que Paulo vai dizer em outras partes, quando ele diz que nós exalamos o doce aroma de Cristo. Quando é que a nossa vida vai ser um aroma suave para Deus? Quando nós amamos ao próximo. Você fica, numa linguagem figurada, perfumado. O seu cheiro, o seu aroma como sacrifício sobe até Deus. A Escritura diz, ele se entregou a si mesmo por nós como uma oferta e um sacrifício a Deus em aroma suave. Assim é a nossa vida, irmãos. Essa é a nossa oferta, a nossa vida, o nosso amor, o cuidado para com o próximo. Eu não gostaria que os irmãos saíssem hoje à noite desta igreja e continuassem sendo a mesma pessoa. Continuassem levando a mesma. Eu gostaria que os irmãos, quando saíssem daqui, pensando em tudo que ouviram sobre o dever de amar, amar de tal maneira, amar como Cristo amou, ao próximo. Não é amar a Deus, amar ao próximo com um amor tão grande que você tenha condições verdadeiras de dizer: eu estou disposto a morrer pelos meus irmãos. Queridos irmãos, quantas e quantas vezes pastores já perderam a vida por causa do seu rebanho? São incontáveis casos de pastores que morreram defendendo o precioso rebanho de Cristo, cuidando das almas que eles foram dadas. Isso é só um exemplo. A própria história da igreja relata casos em que os romanos invadiam casas de cristãos e muitas vezes os locais de culto que eram escondidos, quando eles eram denunciados. E o pastor ia à frente, protegendo os irmãos. Enquanto muitos fugiam, corriam, ele estava na frente ali. E ele era esfaqueado, surrado, pisado, na tentativa de defender o rebanho do Senhor. Isto é amar. Isso é uma prova do amor verdadeiro. O amor que não é só verbal, que não é só falácia, mas um amor que pode ser visto em obras práticas, em ações verdadeiras. Nós podemos amar o nosso próximo, irmãos, com ações de verdade, com atitudes de verdade. E nós temos que pedir a Deus que nos ajude. Porque se nós dependermos só de nós mesmos, se a força que nós precisamos pensarmos, essa força está em nós mesmos, nós nunca vamos encontrar. Ela não está em nós. Ela está em Deus. Clame a Deus. Busque a Deus. O irmão Santana falou aqui, um missionário chamado David Bryan.
E como eu gostaria que vocês lessem o diário dele, vocês iam entender o que é o amor ali, de uma maneira humana, amor ao próximo. Ele deu a vida dele pelos índios. Ele escolheu se isolar do mundo para levar Cristo às aldeias, no mais profundo coração da selva, no século XVIII. Ali ele contraiu diversas doenças, já era um homem doente, passou por situações terríveis, irmãos, mas ele suportou tudo por amor. Ele amava de tal maneira, irmãos, aqueles índios, ele chamava os meus índios. Hoje estou indo novamente aos meus índios. Ele ia para outra. E ali ele pregava. Ele passava o dia inteiro dando instruções aos índios. No começo ele não entendia a língua daqueles índios. E eles eram hostis para com ele. Ainda assim ele persistiu. Isso é amor, irmãos. Isso é uma prova cabal de amor ao próximo. Um dos puritanos orava no seu quarto, ele clamava todas as noites no seu quarto. E uma certa noite sua mulher o procura na cama, não o encontra. Quando ela abre a porta do seu quarto de oração, ali está ele clamando pelas almas da Escócia. E ele derramava lágrimas de joelho e dizia: Senhor, ou tu me dás as almas da Escócia, ou eu morrerei. Ele tinha amor pelas almas. Ele queria ver as pessoas salvas. Isso é amor. Isso é cuidado. Isso é se dar em favor do próximo. Ame, Teresinhas. Ouçam a antiga pregação de João. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Exercitem o amor. A prática do amor. É uma marca cristã. Talvez a maior de todas as marcas seja o amor. A prática do amor no cristianismo fala mais alto do que a doutrina, muitas vezes. Porque quando você tem doutrina, mas não tem a prática, quando você não prega com a sua própria vida, a sua palavra não é ouvida. Mas quando a sua vida é vivida conforme o Evangelho, quando você está disposto a amar de verdade, as pessoas vão ouvir você, vão se aproximar de você, vão querer estar com você, porque elas sentem que você as ama. Fiquemos de pé, irmãos.